Júlio Rutz. Tem informações da equipe do Coritiba. Hoje é dia importante aí para o julgamento daquele caso do Atletiba, que teve 9 expulsões durante o jogo. O árbitro também vai ser julgado, o estádio vai ser julgado. A turma pode pegar aí até 12 jogos de suspensão. A batata vai assar lá pelos lados do TJD hoje, hein, meu caro Júlio Rutz? Boa tarde. É verdade, Linha. Boa tarde pra você, TT, Dalk, toda a galera ligadaça aqui na Jovem Pan News no bate-pronto desta quarta-feira, sem bola rolando pro Alviverde, mas com essa decisão importante no campo dos tribunais. Como você mesmo já falava, né, Linha? O Atletiba sem fim, né, lá do dia 5 de fevereiro e tendo os desdobramentos nesse dia 1º de março com o julgamento no TJD. No Verdão, são 4 jogadores que vão a júri. Márcio Silva, Fabrício Daniel e mais o Aleph Manga, os 3 que foram expulsos, né, no relato do árbitro na súmula, e também o Vitor Luiz, que não foi expulso, mas também está aí indicado, né, para ser julgado logo mais. E além deles, também o técnico Antônio Oliveira, os 5 aí, portanto, do Coritiba, que vão a júri nesta tarde, né, finalzinho da tarde, 6 horas da tarde, que está marcado o julgamento lá no Tribunal de Justiça Desportiva. Expectativa de penas pesadas, né, Dalk? Eu vou, antes de você comentar sobre o julgamento, eu vou chamar então o Alexandre Senechal, porque ele fala também do lado do Atlético, né? O Atlético também está enrolado aí nesse julgamento, tem inclusive o estádio, né, correndo o risco aí de ter punição por conta da invasão e agressão. Alexandre Senechal, qual é a expectativa da turma do Atlético em relação a este julgamento, hein, Ale? Boa tarde. Mari, Júlio, todo mundo que nos acompanha, pessoal da técnica também, e claro, ao nosso ouvinte da Jovem Pan News FM, tanto no 107.1 na rádio, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Você perguntou para mim qual é a expectativa, Linha? A expectativa não é muito boa, não. O Atlético tem vários indiciados, né, para esse julgamento, que a gente vai acompanhar ali, claro, a partir das 6 da tarde, como o Júlio disse, na sede do TJD Paraná, e pode pegar penas altas, inclusive não só os jogadores envolvidos na briga, mas também o próprio clube. O Atlético tem aí o Thiago Heleno indiciado por 2 vezes, Pedro Henrique indiciado por 2 vezes, Christian indiciado por 2 vezes, assim também como Terans e, pelo lado do Coritiba, né, por 2 vezes, está só o Fabrício Daniel. E o que isso significa? Né? Naquele artigo que traz as brigas, né, que é o 254A, você pode pegar até 12 jogos de suspensão. Como eles estão tipificados 2 vezes, que é o termo jurídico, esses jogadores que eu citei, os 4 do Atlético e também o do Coritiba, podem pegar até 24 jogos. Eu conversei, até trouxe essa informação no bate-pronto há alguns dias. É muito difícil que eles tomem a pena máxima nos 2 artigos, mas pode chegar aí uma carga de 16 jogos, 14 jogos, somando as 2 penas, que é pelo ato de tentar agredir e pelo ato de agredir esses atletas que eu citei ali. Então, Fabrício Daniel pelo lado do Coritiba, o Terans, o Christian, o Pedro Henrique e o Thiago Heleno também pelo lado do Atlético podem ter penas grandes, e o TJD está inclinado a ter esse Atletiba como um exemplo para que isso não se repita mais, já que a briga foi de dentro para fora, né? A briga começou dentro do gramado e partiu para fora com invasões. O Atlético pode perder também mandos de campo pela questão da invasão. Foram cerca de 4 ou 5 pessoas que realmente invadiram o gramado. A pior delas, a agressão ao goleiro Marcão, né, um torcedor que chegou e deu uma voadora, né, deu um chute nas costas do goleiro Marcão, que era o reserva naquele dia do Coritiba para a meta, né, defendida naquele dia pelo Gabriel. E também tem a questão dos copos arremessados em direção ao Caio César durante o primeiro tempo, na marcação do gol do Caio César, o gol até então o gol do 1-0 do Coritiba, né? Depois o Atlético empatou com o Pablo, mas o Atlético pode perder mandos de campo também por conta das invasões e também dos objetos atirados ao gramado. E ainda tem uma chance de suspensão para os dirigentes, né? Tanto o Petralha, presidente do Atlético, quanto o Glenn Stenger, também o Jair José, né, que é vice lá, invadiu o campo, né? Eles foram até o campo quando o árbitro já estava para encerrar a partida, mas eles também podem ser punidos, assim como o próprio árbitro, o José Mendonça da Silva Júnior, ele que não, segundo a acusação da Procuradoria do TJD Paraná, ele não conseguiu identificar todas as pessoas
que teriam participado da confusão, né? Não completou a súmula de uma forma que a Procuradoria entendeu como uma forma certa, né? Uma forma que tenha deixado tudo claro. Então também o Mendonção, né? O José Mendonça da Silva Júnior, também pode ser punido. Claro, tudo ainda no campo da especulação, né? No sentido de qual vai ser a punição. As punições podem chegar até 24 jogos desses atletas que eu falei. Os outros atletas envolvidos na briga, tanto os outros expulsos, como alguns do Coritiba ali, eu vou até pegar a listagem de novo, né? O Márcio Silva, o próprio Aleph Manga, né? Que para muitos foi o primeiro causador da briga. Também o Pedrinho, né? O Pedrinho que deu um chute nas costas do Aleph Manga. Todos eles foram indiciados apenas uma vez. Além deles, é claro, o Vitor Luiz, que não foi expulso pelo lado do Coritiba, mas também foi indiciado a partir das imagens, né? Da N Sports, que é a empresa que faz a transmissão do Campeonato Paranaense. Enfim, Linhares, a gente vai acompanhar tudo isso hoje à noite lá no TJD Paraná. Vai ter bastante pano para manga, que as punições devem ser exemplares, né? Segundo o que eu ouvi lá de dentro do STJD. Mas a gente vai aguardar para trazer, claro, amanhã no Bate Pronto e também pelas nossas redes sociais, ali no RIC Esporte Clube, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente vai fazer a cobertura ao vivo desse evento, né? De hoje, não deixa de ser um evento, né? Desse julgamento do TJD Paraná sobre esse caso Atletiba. Começa às 6 da tarde e a gente vai trazer tudo nas nossas redes sociais para quem quiser já saber ao vivo e, claro, amanhã trazer completinho aqui no nosso Bate-Pronto. Então o Alexandre Senechal trouxe aí o lado do Atlético. Antes o Júlio Rutz falou do lado do Coritiba. A gente, para quem tá com a gente na nossa live acompanhando o Bate Pronto, tem imagens aí para refrescar a memória, né, de tudo que aconteceu lá naquela fatídica tarde de domingo lá na Arena da Baixada. Felipe Dalck, espera-se penas pesadas aí, né? Já houve inclusive a intimação dos jogadores, dos envolvidos aí nessa confusão lá pela Polícia Civil, né? Já prestaram depoimento, está correndo um processo paralelo que não é do âmbito esportivo, mas no âmbito esportivo espera-se punições pesadas aí para os envolvidos, né? O grande ponto nessa situação toda, Linhares, é que o Atlético vai se dar pior do que o Coritiba nessa situação. Porque o Atlético pode perder jogadores que são titulares absolutos. Thiago Heleno, Pedro Henrique, Terans e Pedrinho. Os 4 são titulares. Dos que não são titulares aí, só o Christian que entra nesse pacote, né? Enquanto Coritiba perderia 2 titulares absolutos, Vitor Luiz e Aleph Manga. Porque o Márcio não é titular e o Fabrício também não. Né? Então o Atlético pode se dar pior do que o Coxa nessa situação, muito por conta do que aconteceu nesse jogo. O julgamento hoje vai dar uma punição, com toda certeza. Cabe daí aos clubes recorrer. E que recorram rápido. Né? Pra tentar uma pena mínima, né? Se a pena for maior. Nem pra tentar uma pena mínima, eu digo, Júlio, independente do tamanho da pena, mas o primeiro recurso acho que vai ser o efeito suspensivo, né? Que é pra não privar os caras de próximas partidas, né? Porque daí tem que recorrer e pedir o efeito suspensivo. Porque não adianta só recorrer. Se recorrer, o cara vai cumprindo até o recurso. Exatamente. Então, tem que fazer isso e tem que fazer rápido. Tem que fazer até sexta. Né? Tem que conseguir esse efeito suspensivo até sexta-feira, porque senão os atletas vão ficar de fora de jogos importantes no final de semana. Se pegar 4 jogos, já praticamente não joga o campeonato, né? Porque tem 2 jogos nas quartas, 2 jogos nas semifinais, aí são 4, aí é o final, né? Mas eu acho que vai ter jogadores que terão penas maiores do que 4 jogos. Pra ser bem sincero, Manga, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Fabrício Daniel, Pedrinho. Acho que o mais suave aí nesse julgamento é o Antônio Oliveira, que foi uma expulsão normal, né? Os dirigentes assim, eu acho que vai ser tranquilo, assim, os dirigentes vão pegar uma pena de... Mas o dirigente não joga, né? Se pegar... eu tô dizendo no geral, assim, as penas mais tranquilas. O Antônio Oliveira, acho que a pena dele vai ser bem tranquila. Eu acho que os jogadores do Atlético, muito mais, vão ter penas mais pesadas. O Terans teria uma pena igual a do Márcio, por exemplo, se ele não tivesse tentado revide no Manga, tentado dar um soco no Manga. Porque daí o Terans foi colocado no mesmo artigo 2 vezes, né? E esse é o grande problema. E você veja uma coisa, aquela insanidade daquele torcedor que agrediu o Marcão pode prejudicar o clube dele. O Atlético lutou tanto, né? Os jogadores lutaram tanto para conquistar a vantagem de estar sempre decidindo em casa. Aí
de repente esse julgamento pode proibir os torcedores de entrar em campo. Que vantagem o Atlético vai ter se não jogar com torcida até a final do campeonato, né? Se o Atlético pegar 3 jogos com portões fechados, é o que o Atlético tem para jogar em casa aí no restante do campeonato. Tinham quase 28 mil torcedores no estádio, quase 30 mil, e por causa de um, o Atlético pode ser punido. Na verdade, uns 5 que invadiram o campo. É que alguns invadiram o campo, mas teve um que agrediu um atleta em campo. E isso é o ponto principal. Veja o tamanho do prejuízo, né? Porque aí o Atlético vai perder, além de tudo, vai perder as bilheterias importantes de 3 jogos, né? Que seriam bem rentáveis aí nesse momento decisivo, né? Porque a renda é do mandante, vai jogar, por exemplo, a final do campeonato em casa de portão fechado. Eu queria entender o que se passa na cabeça de um torcedor pra fazer algo assim, cara. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Será que ele acha que ele ia ajudar na briga e que ele ia bater em alguém, que ele ia ser um herói? Pelo amor de Deus, né? Fazer uma estátua ali na Praça Afonso Botelho. É muita burrice, cara. É muita burrice. Aí a gente tem, pra quem tá com a gente na live aí, né, no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, a gente mostra as imagens, inclusive o momento da agressão, né? Ele acabou preso, foi identificado, claro, mas a gente viu aí o Paraná Clube teve uma situação muito parecida, né? E que vai ter que jogar os 5 jogos que manda na segunda divisão com portões fechados. Foram 5 jogos. Pinhares? E o do Paraná foi até um pouquinho diferente, porque os torcedores do Paraná, além de invadirem e quebrarem coisas dentro do estádio, invadirem o gramado, tacarem coisas no gramado, invadiram pra bater em jogadores do próprio Paraná, né? Que foi ainda pior, né? Meu Deus. Até um padre, né? Tinha até um padre. O padre tava caindo de bêbado, né? Tadinho. Diga-lhe. Fala, Alexandre Senechal. Não, 2 questões. A súmula do José Mendonça da Silva Júnior não identificou os agressores, né? Diz que até o fechamento da súmula não tinha recebido o documento oficial do Atlético referente à identificação dos torcedores invasores, né? Inclusive o agressor do Marcão. E isso, inclusive, foi parar no julgamento, não, mas na acusação da promotoria. Então, isso pode pesar contra o Atlético, mas o Atlético informa que sim, que já identificou os agressores. E aí, claro, no julgamento isso vai ser um ponto também que pode ajudar, beneficiar o Atlético, né? Porque quando você identifica os agressores, você não perde os mandos, né? Isso que diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, porque você individualiza a pena, então o clube, ele ajudando nessa identificação, ele tem uma pena menor. Mas a questão é qual será o entendimento do tribunal hoje no final da tarde, começo de noite, aqui em Curitiba. Se eles entenderem que o que vale é a súmula, que não houve identificação a tempo, o Atlético pode pegar uma pena maior. Se eles entenderem que o Atlético já identificou, já conseguiu resolver essa questão, né, já conseguiu mostrar quem foi de fato o culpado individualizado da invasão, ou no caso, os culpados individualizados da invasão, aí o Atlético pode não ter a perda de mando de campo. Mas é claro, coisas que nós só descobriremos hoje à noite. Até a TT mandou aqui para mim uma pergunta de um ouvinte nosso, né, sobre a questão das penas, né? O José Marques, né, perguntou para esclarecer se as penas dos jogadores restringem-se apenas ao campeonato estadual. Sim, apenas ao campeonato estadual. Vamos supor que um atleta de nome X pegue 10 jogos de suspensão e o Atlético vá até a final do campeonato. Então o Atlético tem mais 6 jogos, ele cumpriria os 6 jogos neste ano e os 4 primeiros jogos do campeonato do ano que vem. As penas do TJD Paraná, e assim como acontece em todos os estados do Brasil, são exclusivas para as competições estaduais. Não vão para a Copa do Brasil, não vão para o Brasileiro, sequer para a Copa Libertadores da América, como é o caso do Atlético. Mas a questão do atenuante e da identificação vai reduzir uma pena máxima, né? Você pode trazer para cá a invasão de campo certamente vai custar, e não é perda de mando de campo, né? O Atlético vai ter que jogar de portão fechado, né? Diferente da perda de mando, ele não poderia jogar na arena, teria que jogar 100 quilômetros de Curitiba. A defesa do Atlético vai ser muito em cima de que foi identificado o torcedor, né? De que a DEMAF, inclusive, né? Citou que os torcedores foram iniciados, né? Foram lá prestar depoimento. Os torcedores foram iniciados também, então a defesa do Atlético naturalmente vai ser isso, porque talvez até o momento da súmula não tinha realmente sido identificado, mas pode ter sido identificado na manhã do dia seguinte, por exemplo.
Claro. Porque naquele dia a gente conversou com o delegado da DEMAF que falou sobre isso, que falou que o Atlético já tinha apresentado quem até era. Porque foi preso, né, o torcedor que agrediu Exatamente. o Marcão, né? Ele foi preso. Exatamente. Lá. Então, no dia... ele foi no dia, na Exato. hora. Né? No dia que teve a série de depoimentos na DEMAF, o próprio delegado, né, o Luiz Carlos Oliveira, ele falou que esse torcedor já está cumprindo aquela pena que em dias de jogos ele tem que se apresentar na delegacia. Né? Durante um ano, né? Durante um período ano. de um Período ano de ele um não ano. pode entrar no estádio. Isso mesmo. Essas penas eu acho que elas podem funcionar muito mais para diminuir tudo isso do que uma pena de perda de mando de campo, por exemplo. De torcidas fechadas, de portões fechados dos estádios. Diga, Senechal. Na acusação dessa questão da perda de mando, né? Na acusação da promotoria, eles colocam o Atlético no artigo 213, que é o que diz: deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir aí desordens na praça de desporto, né, no estádio, invasão no campo ou local da disputa do evento esportivo, que é o parágrafo que eles apontam na acusação. E aí, na questão do caso da identificação, o texto diz que a comprovação da identificação dos autores da desordem, né, ou de invasão ou de lançamento de objetos, ela exime a entidade de responsabilidade. Então, assim, o próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele tem esse dispositivo, né, na lei, e a gente já viu vários casos, né, de copos arremessados, de torcedores invadindo pelo Brasil afora, não só nos campeonatos estaduais, em que não há nem a perda de mando e nem aqueles jogos com portões fechados, né, que a gente costuma ver hoje em dia. Não tem mais o que aconteceu, por exemplo, com o Coritiba naquela vez, lá de 2009, quando teve a invasão contra o Fluminense, que foi jogar lá em Joinville, por exemplo, né? Não existe mais esse tipo de coisa. Hoje em dia eles jogam no próprio estádio, mas com portões fechados, né? Não tem mais aquela coisa de jogar 100 km de distância, que daí a torcida vai e aí pode acontecer também outros problemas, como aconteceram no Atletiba, por exemplo. Então eles jogam com portões fechados normalmente, mas caso a identificação tenha sido feita, o Atlético consiga comprovar isso hoje no TJD Paraná, seria difícil, pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o Atlético ter perda de mando, no caso, né, ou jogos com portões fechados sem a sua torcida. Mas aí, repito, vale a gente esperar para ver o entendimento do pessoal que vai julgar lá no Tribunal de Justiça do Paraná hoje à noite. Eu até entendo que seja muito pesado para o clube, né, pagar por um crime cometido por um torcedor individualmente, né? Acho que o problema da justiça, e aí não é o caso da justiça esportiva, é a justiça comum, é que prende o torcedor pela agressão e libera meia hora depois, né? Depois que o cara assina um termo circunstanciado, e no outro jogo o cara tá lá na arquibancada de novo assistindo futebol, né? Acho que essa é a mudança que tem que acontecer, porque os causadores, os jogadores criaram um tumulto dentro do campo, que tem que ser resolvido no âmbito esportivo. Foi uma briga entre eles dentro do campo. Aí vai o julgamento, 12 jogos e tal. O cara que invadiu o campo, ele tem que responder na justiça comum, né? Ele não está sujeito às regras da justiça esportiva. O clube, como a gente falou, de repente pega aí 3 jogos de portões fechados e bem na hora do filé mignon do campeonato, né? Quando vai ter boas rendas, fase decisiva, decisão do campeonato em casa, não pode abrir os portões, não pode faturar, não pode ter a bilheteria, né? Acho uma punição muito grande. E se for campeão, não vai comemorar. E até porque, assim, eu entendo que, apesar da invasão, tanto o Coritiba quanto o Atlético, que a gente vê nas partidas, eles oferecem todas as garantias de segurança para que o espetáculo aconteça normalmente. Não foi por falta de segurança que o torcedor invadiu. Tinha segurança, né? O torcedor invadiu porque ele aproveitou ali um instante que ele conseguiu pular, porque havia desvio de atenção para outras coisas que estavam acontecendo, e foi lá agredir o jogador, né? E até quando a segurança foi atrás dele, ele já tinha praticado o ato de agressão. Mas as pessoas, quando ele aplicou o ato de agressão, ele foi agarrado, foi seguro, foi preso. Segurança ali é um segurança contratado para ficar sentado na beira do gramado. Não quer dizer que ele vai conseguir conter quem quiser sair do seu local e pular para dentro do gramado. Ele não tem poder de polícia, tentar, né? Pode,
mas ele não tem esse poder para fazer isso. Tem esse treinamento às vezes, Exatamente. né? Ele tá prestando um serviço de observar. Exatamente. Tá ganhando uma renda extra dele ali, ou contratado pela empresa, independente de que maneira é isso, mas ele não tem esse poder de policial, ele não tem o poder de simplesmente segurar o cara, prender o cara e falar, não, você vai voltar para o seu lugar. Não vai. Dalk. Oi. Naquele dia, naquela briga, depois que tudo acalmou, eu conversei com alguns dos stewards, né, que ficam ali do lado. E eles foram muito sinceros. Se eles quiserem invadir, eles invadem. A gente não tem como segurar aqui em 15, 20 que a gente tá, uma torcida inteira, ainda mais atrás do gol onde foi a confusão, que é bem na frente da torcida organizada, né? Eles até falam, a gente não vai entrar em conflito com a Fanáticos, por exemplo, foi a frase que eles utilizaram, porque a gente tá ali pra não deixar ninguém invadir, mas se desce todo mundo, a gente tem que sair da frente, não tem muito o que fazer. Então é só pra trazer um bastidor aí do que você falou, que é claro, os caras estão lá trabalhando, mas eles não são força policial, foi o que você disse, e eles têm total consciência disso. Eles me contaram ali, depois dessa briga do Atletiba, que eu tava um pouco incomodado, né, porque a gente teve ali o equipamento quebrado, né, nesse dia, não sei se você se lembra, mas eu quase fui levado junto para dentro de campo aquele dia lá, que um dos torcedores pulou por cima da placa que eu estava, arrebentou o cabo do meu microfone, enfim, foi mesmo uma experiência que eu não quero reviver mais uma vez, viu, Dal? Pena que não temos essa imagem, né, minha gente? Você não foi citado na súmula, então, né? Isso que eu ia falar, só faltou o Alexandre ser citado na súmula, pegar né? 4. Não fui chamado como testemunha também. Testemunha, tem que depor como testemunha, Lê, pensa. Não, mas não me chamaram. Eu estarei lá, mas não como testemunha, estarei como repórter para trazer todos os detalhes aqui no Bate Pronto de amanhã e, claro, como eu disse, também nas nossas redes sociais aí, fazer essa cobertura ao vivo. Não deixa de seguir, gente, @RIC Esporte Clube, tanto no Instagram quanto no Twitter, para conferir tudo que vai acontecer hoje no final da tarde, no começo da noite, lá no TJD Paraná. E só para complementar da parte do Coritiba, o técnico Antônio Oliveira pode pegar até 9 jogos de suspensão, enquanto que os dirigentes, né, o head esportivo, né, o Lucas Drubski, também o vice-presidente Jair José de Souza e ainda o presidente Glenn Stenger, eles podem pegar aí até 180 dias de suspensão e o clube ainda pode ser multado em R$30 mil. São penas pesadas, né? O do Antônio Oliveira acho um pouco exagerado, se bem que ele é reincidente, né? Ele já foi expulso no campeonato, né? Mas Sim. 9 jogos, o Antônio Oliveira não se envolveu na briga, né? Ele ofendeu o árbitro lá, é outro artigo, né? Mas, enfim, tá sujeito aí pela reincidência, né? Vamos aguardar o resultado deste julgamento. Amanhã a gente vai trazer aqui no Bate Pronto todos os detalhes e durante a cobertura no @RIC Esporte Clube, tanto no Twitter quanto no Instagram, o Alexandre Senechal vai estar atualizando, né, a cobertura, trazendo todas as informações, e amanhã a cobertura bem completa aqui do que vai rolar neste julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paranaense de Futebol. E como falou o Felipe Dalk, né, é a primeira instância, depois vão caber os recursos, efeitos suspensivos, mas já pode causar um reflexo nas escalações das equipes já no final de semana, né? A gente tem a estreia do Atlético sábado contra o São Joséense, no domingo o Coritiba joga lá em Cascavel contra o Cascavel. E eu não sei exatamente quais são os processos, os passos para que esse processo seja levado a julgamento como será hoje, mas eu acho que demorou um pouco, né? O procurador até tinha falado que queria que acontecessem essas penas ainda neste Campeonato Paranaense, e talvez não aconteça, muito por conta do efeito suspensivo e por conta dos recursos que os clubes podem acabar pedindo, né? Então, o julgamento vai ser hoje, aí pega o efeito suspensivo, pede o recurso não vai ser semana que vem. Não, e ainda tem a segunda instância do TJD, né, o pleno, né, que eles falam, e depois ainda tem o STJD lá no Rio de Janeiro, né? Nesse caso, eu creio que não. Nesse caso, não. As penas estaduais. É o pleno do TJD. Resolve aqui. TJD. Porque a alçada é estadual, né? Exato, tá certo. Dalk, a gente trouxe... Não vai ser já, né? Se o pleno... Então, acho que vai demorar ainda pelo menos umas 2 semanas a mais, por exemplo, para julgar um recurso. Fala, Dal, Desculpa, Linha. A gente trouxe que o TJD Paraná ia querer fazer o julgamento em 10 dias. O jogo foi na 7ª rodada, dia 5 de fevereiro de 2023, dia do aniversário do Neymar, inclusive.
Hoje é dia 1º de março, então quase um mês, né? Quase aí 30 dias, menos, né? Porque o fevereiro tem 28 dias. Mas ali mais de 20 dias, né? Eles queriam julgar em 10, acabou demorando, vai ficar para o mata-mata do estadual, e aí tem recurso, efeito suspensivo, tudo que vocês disseram. É difícil mesmo. Imagina um cenário, Atletiba na final e aí acaba o efeito suspensivo, vai ter o recurso e aí vai ter as penas. O que vocês acham que vai acontecer? Vai dar muito pano pra manga isso aí. O Atletiba é interminável esse aí, né? Só um detalhe, mas fácil que é dia do aniversário do Cristiano Ronaldo, né? E do Neymar, né? Mas do Cristiano Ronaldo, né? Do Tevez. Tem mais um, né? Não tem? Tem mais, Carlitos Tevez. E do Bruno Viana. É verdade, o Bruno Viana também. E do Bruno Viana. E quem que é o mais importante? Carlitos Tevez, não? Bruno Viana. Põe a enquete aí, TT. Quem é o mais importante? Cristiano Ronaldo? Por questão de proximidade. Não, Cristiano, né? Claro. Tevez. É verdade. Pro Bate Pronto Curitiba é o Bruno Viana. Exatamente.